Boas-vindas ao 46 Minutos, um podcast sobre vida, carreira, comunicação e as principais tendências do mercado com foco no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse podcast é um oferecimento da TA Consultoria e da Batida Perfeita. E você pode acompanhar os episódios sempre no Spotify e no YouTube. Os links a gente deixa sempre aqui na descrição do episódio, com conteúdo prático para impulsionar a sua carreira. Você já sabe, eu sou Tiziana Arnaud, professora, mentora, estrategista de carreira, e claro que eu não estou aqui sozinha, comigo, grudadíssima, minha best friend Dalva Corrêa, que é professora, mentora de comunicação assertiva, acolhedora e autêntica. E aí, Dalva, tudo bem? Como estamos? Estamos ótimas. Que é bom, assim que a gente gosta, começando essa semana já fazendo barulho aqui nesse podcast, hein? Estamos com uma convidada hoje, hein, Dalva? Ai, gente, olha, quando abriu a câmera, que luz! Eu sorriso. Falei, que isso? Para que isso tudo? Humilhando aqui a gente, com essa luz, essa luminosidade pleníssima, um sorriso. Coisa linda, né? Ah, gente, pelo amor de Deus. Pena que eles não. Pena que os nossos ouvintes não estão vendo, mas imagine. Que pessoa incrível, né? Uma honra tê-la aqui hoje. Demais, demais. Temos a honra de receber hoje uma convidada que é referência quando o assunto é diversidade, inclusão e transformação social dentro e fora das organizações. Tânia Chaves é uma mulher negra, é mineira, 50 a mais, mãe, executiva sênior, influenciadora digital e especialista em diversidade e inclusão, com uma trajetória de mais de 30 anos nas áreas de publicidade e marketing. Sua carreira é marcada pelo compromisso com a democratização do mundo do trabalho, criando espaços mais plurais e inclusivos, especialmente para grupos historicamente subrepresentados. Ela já atuou em empresas dos mais diversos setores, de shoppings a entidades públicas, e passou por organizações como a Ânima Educação e a Globo, onde atualmente é Business Partner de RH especialista. Além disso, é fundadora da Academia de Diversidade, uma plataforma que forma lideranças em diversidade e inclusão. Tânia também compartilha conhecimento nas redes, onde foi reconhecida como LinkedIn Top Voice, figura em listas de mulheres negras de destaque no Brasil e foi finalista do Prêmio IBEST em vários anos. Está pesada aqui essa presença, gente. É professora em cursos de pós-graduação, colunista, palestrante, consultora e, acima de tudo, é uma ponte poderosa entre o mercado e os debates urgentes que precisamos fazer sobre racismo estrutural, branquitude e compromisso antirracista. Seja muito bem-vinda ao 46 Minutos, Tânia. É um privilégio receber você aqui para essa conversa tão necessária. Imagina, eu que agradeço, que alegria estar aqui com você, com a Tice, mais uma vez, adoro receber o convite de vocês, sempre que me convidarem, que não for para bater uma laje, eu vou sempre. Estou muito feliz de verdade, admiro muito vocês duas, acho a parceria de vocês o máximo. Quero fazer a minha audiodescrição antes de começar aqui. Eu sou uma mulher negra, como já foi falado, cabelos crespos acima do ombro. Hoje eu visto uma blusa bem de algumas cores, mas a predominante ali é o cinza e o laranja, o verde. Atrás de mim tem umas flores amarelas, laranja e branco. Tem uma estante e uma parede branca. Bem, eu fiquei muito emocionada aqui com tudo que vocês disseram e quero fazer um protesto, porque eu trabalhei a make aqui e vocês não vão ver a make que eu fiz. Olha, adorei o protesto, recebido com muito carinho, em breve, né, Dalva? Quem sabe a gente vai estar numa próxima temporada com um podcast também, né? Amei que você aceitou o nosso convite, é muito bom ter você aqui com a gente. Então, vamos embora, né, Tânia? Vamos começar? Simbora! Maravilha. Então, já vou pedir para quem está aqui ouvindo,
Tá seguindo o nosso pod? Se não tiver, aproveita esse momento para clicar no sininho e não perder nenhum episódio, porque só tem conteúdo bom aqui. Tânia, explica pra gente o que significa branquitude e a tão disseminada expressão lugar de fala. Opa, já vamos começar com temas aí pesados. Que babado. Pois lá, vamos lá, né? Primeiro eu quero falar de lugar de fala, assim. As pessoas às vezes confundem muito lugar de fala e entendem que lugar de fala é para que elas não falem. Então, por exemplo, pessoas brancas falam: não, eu não vou falar de racismo porque eu não tenho lugar de fala. Eu tenho a impressão que a Djamila deve gelar cada vez que alguém fala isso, porque não foi com esse objetivo que ela cunhou esse termo. Quando a gente fala em lugar de fala, a gente está falando exatamente o oposto disso. É incluir na discussão pessoas que fazem parte daquela discussão, porque historicamente, muitas vezes, pessoas de outros grupos estavam falando e assumindo um protagonismo a respeito de temas dos quais elas não faziam parte, de grupos dos quais elas não faziam parte. Então, quando a gente pensa em lugar de fala, é muito para que incluir essas vozes que historicamente não eram ouvidas. É importante, então, assim, todo mundo tem lugar de fala a partir do seu próprio lugar. É importante que as pessoas entendam isso. Todo mundo tem lugar de fala. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa branca quer falar sobre questões raciais, ela tem sim um lugar de fala a partir desse lugar, que é o lugar da pessoa branca. Então, o lugar de fala ele é para todos, e não é salvo-conduto para as pessoas se calarem. O que a gente precisa levar em conta é o protagonismo de fala. Se você não faz parte daquele grupo, você não tem que assumir uma postura protagonista daquele tema. Suponhamos, que a gente estivesse numa roda e estivesse ali falando sobre questões raciais e tivessem pessoas brancas, é de bom tom que as pessoas brancas aguardem que pessoas negras se posicionem para depois, então, elas se posicionarem por conta desse protagonismo de fala. Mas falar, todo mundo pode e deve falar. O outro conceito que você me pediu, Tice, que é o de branquitude, né? Branquitude é um termo que, quando a gente fala, muita gente às vezes torce o nariz, se sente agredido, se sente, porque agora é racismo reverso. Então, por isso é importante que a gente fale sobre isso. Os estudos da branquitude, que foram iniciados ali nos Estados Unidos, eles foram criados para estudar sobre essa centralidade branca. Quando a gente pensa em pessoas brancas, muitas vezes, a gente entende como se elas não tivessem raças, como se elas fossem seres universais, não dotados de raça. E aí, quando se debruça sobre esse tema de estudos da branquitude, é muito para entender como que se movimenta, como que se desenha essa centralidade branca. Aqui um exemplo bobo para a gente poder entender aqui, para ficar mais fácil de se assimilar, né? Quando muitas vezes vocês já devem ter visto revistas mostrando, por exemplo, Sabrina Sato e falando a japa que o Brasil se apaixonou. Acho que todo mundo já deve ter visto alguma capa de revista, algum título de matéria nesse sentido. Assim como a gente já viu, por exemplo, Thaís Araújo, Sharon Menezes, enfim, e colocar a beleza da mulher negra. Não é assim? A gente já viu isso várias vezes. Mas em momento nenhum a gente nunca viu, por exemplo, a beleza da mulher branca, né? A gente nunca viu a branca que apaixonou o Brasil, que o Brasil se apaixonou. E por que isso? Porque o branco ele é tido como esse ser universal que não é dotado de raça. Então, quando a gente racializa os brancos, é muito no sentido de entender como que é, o que é ser branco nesse país, neste ambiente, né? Para que a gente entenda que sim, se a gente racializa pessoas negras, a gente precisa racializar pessoas brancas para a gente entender como que isso se desenha e como que isso acontece na sociedade. É muito importante que a gente tenha essa noção de que quando a gente fala sobre branquitude, a gente não está querendo agredir branco, a gente não está querendo cometer racismo reverso, mesmo porque ele não existe, mas pelo contrário, o que a gente está querendo é estudar sobre o que é essa raça branca, o que é ser branco, e por onde anda, como falam, como comem, né? Então, é por isso que a gente, então, cria esses estudos da branquitude. Acho que deu, né? Nossa, eu estou tão chocada, porque assim, estou ouvindo dessa forma. E acho que faz com que a gente entenda a importância de falar também sobre a branquitude, né? É uma forma de você explicar para a pessoa branca que ela não consegue entender. Eu já tive discussões homéricas com meu pai, que é branco, sobre isso, né? E ele já várias vezes já trouxe essa questão de a pessoa sofre mesmo
Não, você não sofreu, e a pessoa não consegue entender. E é muito difícil você explicar. Quando você traz a questão da raça, falando da pessoa branca, esse conceito que tem essa ideia de ser universal, eu acho que isso aí é uma cortina aqui da minha frente, tá? E você, como é que você está se sentindo aí com essa informação? Eu recebi uma aula em que 4 minutos. Pelo amor de Deus, gente. Eu achei fantástico a Tânia ter trazido a diferença entre lugar de fala e protagonismo de fala. Então, Tânia, eu vou repetir aqui para quem, né, não entendeu muito bem ainda, eu vou reforçar essa definição que a Tânia trouxe dessa diferença. Então, eu não tenho lugar de fala, né? Vem a pessoa branca, eu tenho amigos brancos que ficam muito melindrosos. Ai, Dalva, eu não tenho lugar de fala. Não, o que você não tem é protagonismo de fala, meu benzinho, amorzinho. Eu sei que você está acostumado a ser protagonista, mas existe essa diferença quando a gente fala de lugar de fala. De fato, você não será protagonista aí, mas você tem o seu lugar, sim, naquilo que te cabe. Tânia, olha. Adorei o resumão da aula. E a branquitude, a importância de racializar. Olha, eu nunca tinha ouvido assim, Tânia, nos termos de forma tão clara como você acabou de trazer. Nunca tinha ouvido assim, com essa clareza. Sobre esse conceito de branquitude, né? A importância de racializar o branco. Não aparece na capa da revista, né? A branca que, né, comoveu o Brasil. Mas quando é a preta, tá lá, né? Até para elogiar é sempre racializado, vocês já viram? Assim, a pessoa sempre. O poder da mulher negra no mercado, na liderança. Coisa mais comum que tem é ouvir assim, nossa, você é uma negra bonita, nossa, você é uma negra inteligente. Mas a gente não fala isso com a pessoa branca. Você é uma branca bonita, você é uma branca inteligente, você é uma branca competente. Não é engraçado, a gente racializa só negros e amarelos. Por isso que eu trouxe o exemplo da Sabrina Sato, porque negros, amarelos e indígenas normalmente são racializados. Brilhante. Brilhante. Tânia, enquanto o pessoal vai processando essas informações devagar, eu vou trazer a nossa próxima pergunta. O que você diria para quem ainda acha que não ser racista é suficiente? Olha, não ser racista é importantíssimo. É fundamental que a gente não seja racista. Mas é pouco, né? A gente precisa ser antirracista, né? Tem aquela frase da Angela Davis que não basta ser racista, é preciso ser antirracista, que é isso. Você não ser racista quer dizer que você não vai agredir uma pessoa por conta do tom da pele dela, você não vai impedir que ela acesse alguns ambientes, você não vai, enfim. E ótimo, é ótimo que a gente não seja racista. Mas é muito importante também que, uma vez que a gente entende que nós temos um país estruturado no racismo e que, por conta disso, nós vamos ter diferenças abissais entre negros e brancos, eu preciso ser antirracista. E o que é ser antirracista? É uma atitude. Ser antirracista é ação, né? Ser antirracista é o que eu faço diante desse rolê que colocaram, que criaram e que está posto no nosso país. A minha mãe ela fala um ditado que é quem criou Mateus que o embale, não é assim? Na verdade, questões raciais deveriam ser uma preocupação ainda maior para pessoas brancas, porque foi a branquitude que criou esse rolê. Foi a branquitude que foi lá na África, trouxe essas pessoas para cá de forma violenta, separando as famílias, ofereceu para elas uma situação de absolutamente desumanidade em todos os aspectos, utilizou da ciência, utilizou da economia, utilizou da política, utilizou da religião para separar essas pessoas e excluir essas pessoas de todos os acessos. Então, na verdade, por conta de todo esse cenário, e fomos aqui o último país das Américas a abolir a escravatura, seria importante que pessoas brancas se comprometessem com essa luta antirracista. Então, ser antirracista é imperativo e é atitude, e é ação.
Não dá para ser antirracista de forma passiva. Então, ser antirracista é entender todo esse cenário e, a partir daí, o que eu posso fazer e contribuir para mudar esse cenário, né? Ser antirracista antes de tudo isso, assim, definir o que se pode fazer para que a gente diminua todo esse abismo que existe entre pessoas brancas e pessoas negras no nosso país. Olha, você sabe que eu fiquei pensando aqui na hora que a Dalva fez essa pergunta, da importância que isso deveria ser dito dentro das salas de aula, desde o ensino fundamental, né? Porque acho que a partir do momento que uma criança tem essa consciência, se ela não aprendeu em casa, ela aprendeu na escola, ela leva para casa. Né? Então, ela começa também a educar os próprios pais a partir do conhecimento que ela está tendo na sala de aula. Eu não sei como que é a educação fundamental hoje em relação às questões, né, de termos raciais, se isso é falado. Eu que estou dentro de uma universidade, eu até dou uma disciplina de sustentabilidade na gestão de pessoas, e a gente fala muito sobre diversidade e inclusão, e fala muito sobre raça, mas eu vejo a importância disso ser uma das disciplinas obrigatórias, sabe, no ensino fundamental. O que você pensa a respeito disso? Mas a gente vem sempre com esse olhar do professor, né, Dalva? A gente pensa assim, de que maneira eu posso educar o outro, né, para que uma criança já comece ali nos primeiros anos dela, ali com 7 anos que ela está sendo alfabetizada, mas ela também seja alfabetizada nesse conceito de raça, de gênero e todas as questões de diversidade mesmo. Sensacional, Tice. Tem um provérbio africano que eu acho que ele tem muito a ver com essa discussão, que ele fala que é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Eu acho que se a gente se baseasse nesse olhar africano, e se colocasse como aldeia, não tenho filho, mas você faz parte de alguma aldeia, de alguma criança, é padrinho de algum, é tio do outro, tem um vizinho, uma criança, enfim. Se todos nós nos fôssemos corresponsáveis por educar crianças antirracistas, a gente andaria muito mais rápido e aceleraria muito mais o processo de antirracismo no nosso país. Então, eu acho muito importante que todo mundo assuma esse compromisso, não só pais, genitores, mas todo mundo que faz parte dessa aldeia, inclusive a escola, né? A gente sabe que tem aí uma lei que exige hoje que se tenha educação sobre essas temáticas nas escolas, desde o ensino fundamental, mas o que a gente vê ainda é muito pouco. Normalmente se faz ali uma semana da cultura africana, e a gente não tem preparação também para que esses professores tenham um letramento que de fato ajude na hora de desenhar essas ações, essas discussões. Não é uma palestra, levar uma pessoa numa palestra um dia que vai formar crianças antirracistas. Isso é no dia a dia, isso é em cada fala equivocada, isso é em cada postura equivocada, né? Então, sim, seria maravilhoso se a gente tivesse uma escola que de fato ensinasse educação antirracista a partir de vários aspectos, inclusive nos aspectos das disciplinas tradicionais, porque quando a gente volta lá atrás e entende a contribuição africana para a ciência, a gente entende o quanto que a gente pode, em todas as ciências, trazer esse olhar africanizado, esse olhar menos europeu, né? Porque a gente sabe que existe também o racismo científico, e o racismo científico faz com que a gente ainda pegue como referência bibliografias europeias, bibliografias brancas. Então, quando a gente pensa nesse antirracismo nas escolas, a gente tem que pensar em toda a estrutura. De onde que vem os livros didáticos? Quem são os autores que a gente está propondo para trabalhar em sala? O que a gente pode trazer em todas as aulas? Sou professor de português, mas o que eu posso trazer em termos de língua portuguesa para isso? E assim com todas as outras disciplinas, né? Esse olhar africanizado, esse olhar do Ubuntu, esse olhar de parar de criar crianças que só... As escolas têm criado muito máquinas para tirar nota boa no Enem, né? A gente está pensando muito nisso, mas menos em cidadãos. A gente está pensando muito numa cultura muito ocidental, que é uma cultura de uma concorrência absurda e exacerbada, quando que a gente olha para a cultura do Ubuntu, é a cultura do eu sou porque nós somos, do valorizar o coletivo, do olhar para todo mundo. E claro, não adianta nada se a escola fizer isso e dentro de casa tiver uma outra
educação. Então, a gente tem que começar sim na escola, mas a gente tem que, sim, que ampliar isso para dentro das casas. Por isso esse assunto é o assunto, esse assunto da diversidade, esse assunto do antirracismo, é um assunto que tem que estar na mesa do bar, tem que estar na sala de aula, tem que estar na novela, tem que estar, enfim, a gente tem que ser bombardeado em todos os meios para que a gente possa educar adultos e crianças, mas é claro que se a gente começa com as crianças, a gente acelera isso assim, muito rápido, mesmo porque nós três aqui somos mães e a gente já certamente foi corrigido por um filho ao falar alguma coisa, ao se posicionar de forma equivocada, ao jogar alguma coisa no lixo errado. Então, essas crianças, elas têm esse papel também, né? Porque é via de mão dupla, elas aprendem e ensinam para os pais também, né? Bem, tá te ensinando muita coisa aí também, né, Dalva? Eu me lembrei do teste da boneca, né, que ele começou sendo feito fora, né, fora aqui do Brasil, chegou no Brasil, chegou nas escolas. Eu já apresentei esse vídeo em palestras, né, sobre vieses, e é muito chocante a, a forma como esse teste é feito com as crianças. Algumas ficam muito impactadas, né? Só para dar um pequeno spoiler aqui, mas depois nossos ouvintes podem pesquisar no YouTube, tem esses vídeos, e colocam duas bonecas, uma boneca branca ao lado de uma boneca negra, e perguntam para a criança, por exemplo, qual é a mais bonita? Com qual delas você se parece? E daí as outras perguntas vão ganhando mais complexidade. Então, é muito impactante para as crianças. Então, esse movimento que a Tice falou, da escola levar para casa uma criança impactada dessa forma, ela entender, né? Mas você disse que a boneca branca é mais bonita, por quê? E aí a criança, né, com aquela espontaneidade dela, porque a mamãe diz que é, porque, enfim, eu queria ser igual a ela. Gente, se tiver oportunidade, assistam. Então, tem o teste da boneca, eu também acredito, como a Tice falou, de ter essa educação da escola, que as crianças possam levar isso para dentro de casa. Mas sabe do que eu também me lembrei? Assim como quando a gente busca algum serviço do SUS e que o agente social vem nas nossas casas, sabe, trazer o retorno daquela solicitação e tal, poderia ter isso também nesse movimento antirracista, né? De ter algo do governo falando, não, vai visitar as casas, assim como o IBGE faz, né, o censo, os agentes vão lá visitar as casas. Não, vou lá oferecer, né, um letramento, que isso é um movimento de Estado, né, um movimento de governo também, de encarar, abraçar e tocar esse movimento de verdade, de promover isso com muita verdade, com muita conscientização. A gente precisa disso. Foi tão... surgiram várias ideias aqui, ouvindo vocês duas, e me lembrei desse teste da boneca. Falei, gente, esse teste... Acho que foi, inclusive, Tânia, em escolas de Minas, que me fizeram, e é muito impactante. Faz com os adultos também. Com quem você se parece? Né? Por que você achou aquela mais bonita? As pessoas se pegarem nessa reflexão. Estou bem tocada aqui. Dentro dessa linha, Dalva, tem um outro teste que eu acho que eu recomendo que os ouvintes busquem lá no YouTube, que é o teste da criança perdida. Colocaram uma criança branquinha, loirinha, numa praça de São Paulo, sozinha. E depois colocaram uma criança negra nessa mesma praça, sozinha. As duas da mesma idade, mais ou menos. Não deu nem um minuto, chegou um monte de gente para acolher aquela criança branca.
Você está perdida? Cadê a sua mãe? O que que você precisa? Deixa eu chamar o policial, não sei o quê. A criança negra ficou mais de 1 hora. Então, isso revela para a gente o que que é esse racismo estrutural, né? Só fazendo o oposto aqui, né? A gente falou da criança para o adulto, agora do adulto para a criança também. Depois recomendo que assistam. Não, esse é um Gente, vídeo ótimo para mostrar para os adultos que insistem em dizer: eu sou racista, eu nunca faria uma coisa dessas, eu jamais teria essa atitude. Ok, assista esse vídeo. só assiste. Gente, fiquei toda arrepiada. De verdade, eu não conheço o teste da boneca e vou até dar uma procurada. Esse da criança na França eu já vi. É muito forte, é muito impactante. E bem que você falou, né, Tânia? É um assunto que a gente ficaria horas aqui falando. Eu gostei muito que você trouxe a questão do Ubuntu, né, de precisar de uma aldeia inteira para poder educar uma criança, porque isso é uma questão mesmo da gente ter esse compromisso com a sociedade, né? A hora que a Dalva trouxe também de envolver o governo, envolver o Estado, mas acho que isso também é uma coisa que, por mais que a gente saiba que todos esses ambientes precisam estar envolvidos, a gente está aqui fazendo com que cada pessoa tenha a sua consciência. A partir do momento que ela ouve, que ela entende, que ela aprende, olha o que a gente aprendeu hoje aqui contigo, né, nesses 30 minutos de conversa aqui, nossa, é levar isso para fora daqui, para fora do podcast, para outros espaços também. Eu sou a causadora de conversas dentro dos ambientes que eu estou, né? Então, eu estou dentro do boteco, eu estou falando, eu estou na sala de aula, estou falando, eu estou nas reuniões de família, estou falando, eu estou tretando, eu estou causando. Daí meu pai fala: tu tá chegando, já vai para arrumar confusão aqui? Para arrumar confusão, porque se não for para falar, meu amor, eu nem saio de casa. Mas eu acho que é esse compromisso mesmo, né? E aí a nossa próxima pergunta vai muito nesse sentido, né? Como que constrói, né? Como construir um compromisso antirracista real e contínuo, sem cair na culpa paralisante ou no ativismo performático, porque eu já ouvi muitas vezes, eu já fui julgada: você toda hora tem que estar fazendo mimimi, toda hora você tem que estar trazendo essa pauta. Gente, mas tem que ser falado, sabe? Eu acho que precisa ser falado, e não é um ativismo performático, né? Mas como não cair nesse lugar, Taninha? Fala pra gente. Bem, o mundo corporativo ele tem um pouco de pavor do ativismo, né? As pessoas, tem às vezes até a área de diversidade, equidade e inclusão ainda falam. A gente tem aqui, mas aqui não é lugar de ativismo. Mas assim, ativismo, o que que é ativismo, né? Ativismo é ação. Ativismo, e a gente não tem como trabalhar esse tema sem ter ativismo. O que a gente não pode ter é um viés ali político partidário, uma coisa, uma abordagem mais agressiva, porque aí a gente não sai, a gente mais perde do que ganha. Mas o ativismo performático, eu entendo como sendo aquela diverse washing, né? Aquela diversidade que é só para campanha, só para as redes sociais. Eu acho que para que a gente não caia nisso, a gente precisa primeiro entender por que que a gente está trazendo essas populações e os benefícios que se tem com elas. Quando a gente traz pessoas diferentes para um espaço, a gente amplia o repertório, a gente amplia a qualidade de entrega. Por quê? Porque tem outras possibilidades, tem outras pessoas ali com referências muito distintas que podem contribuir de forma a trazer outras visões. Então, às vezes, você cria uma solução que você só discutiu com pessoas iguais a você, e você pode estar totalmente equivocado, porque tem outras perspectivas que precisariam estar ali sendo ouvidas e contempladas para a gente evitar, inclusive, crises, né? Muitas crises que a gente tem, e a gente poderia falar de várias aqui, são porque não teve alguém que falou: gente, isso vai dar ruim. Gente, olha, lá onde eu moro, fazer isso significa isso, para pessoas como eu, enfim. Então, eu acho que quando a gente entende o valor de ter pessoas diferentes, que a gente ganha em inovação, que a gente ganha em criatividade e que isso se reverte em resultado, a gente consegue fazer com que a nossa jornada seja uma jornada mais de ganhos do que de uma coisa fictícia, né? Para isso, é claro, a gente precisa de ter liderança, trabalhar muito as lideranças das organizações,
e lideranças que tenham um compromisso real, que tenham um compromisso genuíno e que não seja naquela posição de salvador da pátria, né? De branco salvador, ou que eu estou fazendo um favor de trazer essas pessoas para cá, mas que, pelo contrário, que entendam a potência que é trazer essas pessoas para esses espaços. Então, acho que trabalhar essas lideranças é talvez o primeiro passo, e depois entender muito que nós tivemos um sistema que corroborou para que determinados grupos não acessassem lugares de poder, possibilidades de crescimento, inclusive educação. E aí, quando eu entendo que sim, a largada é diferente para determinados grupos, em detrimento de outros, eu preciso pensar na equidade. O que eu faço para possibilitar que essas pessoas que largaram lá atrás consigam chegar aqui na frente em par de igualdade? Porque a gente às vezes fica pensando na mérito, não, a minha empresa é meritocrática, aqui o que a gente avalia é performance e resultado. Beleza, mas para que a gente seja realmente meritocrático e consiga avaliar apenas performance e resultado, eu preciso que todo mundo parta do mesmo lugar. Ora, se pessoas não partem do mesmo lugar, como que eu posso avaliar em par de igualdade? Então, o que a gente precisa é de colocar em prática o conceito da equidade, que é aquele em que eu olho os gaps que essas pessoas tiveram e trago elas e possibilito que elas possam suprir esses gaps que elas até então não acessaram. Depois disso, aí sim, quando todo mundo parte do mesmo lugar, é absolutamente saudável que se seja meritocrático. Mas o que não dá é para pessoas com pontos de largada muito distintos e sendo avaliadas de forma igual. E aqui, quando a gente pensa em trabalhar a partir da equidade, não é, claro, fazer favor, não é fazer caridade, é sim corrigir um abismo que é histórico, né? É um abismo que foi sendo construído por muito tempo e que muita gente ganhou com ele antes, né? Muita gente foi beneficiado com ele antes. Esses dias eu estava escrevendo sobre isso, assim. Por exemplo, né, muita gente questiona as cotas para acesso às universidades, as cotas raciais. Mas o que essas pessoas não entendem é que nós já tivemos cota racial para branco nesse país, né? Quando a gente teve ali a lei do boi, por exemplo, que era uma lei que possibilitava, que durou até 1985, e que possibilitava, reservava vagas para donos de fazenda. O que a gente está querendo dizer com isso? É que eu estou possibilitando que pessoas brancas acessem, porque a cor de quem era dono de fazenda era branco, né? Até hoje ainda tem uma maioria esmagadora de pessoas brancas aí que são as pessoas que têm as grandes fazendas. Então, quando a gente tem esse sistema que possibilita que pessoas negras acessem uma educação que lhes foi negada por anos, o que a gente está fazendo não é favor, não é gentileza, não é nada, é simplesmente fazendo reparação de uma história que foi negada por muitos e muitos anos. Então, acho que quando a gente pensa em equidade, quando a gente tem as lideranças comprometidas e entendendo os benefícios de trazer pessoas diversas, eu consigo agilizar e tornar essa jornada de diversidade uma jornada cada vez mais de sucesso. Eu pensei nessa questão de como tocar, né, como colocar realmente em prática o compromisso antirracista, pensando num ambiente familiar, num ambiente entre amigos, tá naquela rodinha, né? Aí passa uma pessoa negra, alguém solta uma piadinha, você escuta e corrige a pessoa. Fala, cara, faz isso não. Vamos pensar aqui rapidinho sobre isso, sobre esse comportamento. Talvez você nem se dê conta, né, dessas coisas que você faz, nesse tom de brincadeira. Ah, não é por mal. Mas vamos bater um papinho aqui rápido sobre isso? Para trazer bem mesmo para a vida prática. Ah, como é que eu posso fazer? Isso é um caminho amigável, você não chega com, né, com os dois pés na porta, ali trazendo uma comunicação bélica, nem nada disso, e convida a pessoa para você apresentar o seu ponto de vista, de que forma você está levando esse compromisso antirracista para a tua vida, para a tua casa, para o seu trabalho. É uma forma das pessoas, sabe, olharem assim,
Pô, cara, olha, eu até sei que eu já pratiquei muito isso daí, mas hoje eu tive uma mudança de mentalidade. Eu passei por um processo de conscientização em que eu estou levando para a minha vida, quero compartilhar com você. Eu acredito que nesses ambientes, né, com pessoas mais próximas, você fica, poxa, se eu não entrar na brincadeira, eu sou excluído. E eu tenho o meu senso de pertencimento. Será que, de fato, eu quero ser excluída, mas alguma coisa eu preciso fazer? Então, nesse alguma coisa eu preciso fazer, seguir um caminho com uma comunicação não violenta, porque se a gente agride, a pessoa resiste. Ela não vai se abrir para entender. Pelo menos é o que eu vejo do lado de cá, né? Se você chega com muita pressão, a pessoa, opa, não estou a fim de te ouvir. Não quero saber. Pode ser a melhor coisa da vida, mas eu não estou aberta a te ouvir. Ela Esse é o resiste, né? aprendizado, né? Um aprendizado por aqui. Toda essa questão de tom de mensagem, de comunicação mesmo, né? Em todas as esferas, mas aqui dentro da nossa pauta, como dizem por aí, hashtag fica a dica. Ô, Dalva, eu lembrei de um negócio que aqui no Rio o pessoal tem muita mania de falar, né? Até hoje. Eles têm o hábito de falar nego isso, nego aquilo, nego é foda, é o tempo todo. E aí eu tenho agora uma coisa que eu respondo quando eu escuto alguém falar nego isso, eu falo branco também. Entendeu? Porque aí você traz a Adorei. pessoa para a consciência, entende? Aí a pessoa se dá conta que ela está tendo uma fala racista. Eu comecei agora eu fico assim, branco também, branco também. E aí a pessoa para e pensa. É isso, a gente não tem uma comunicação violenta, mas a gente faz a pessoa pensar, né? Já usem, pode usar. Aninha, olha, que episódio, hein? Que fala potente, transformadora. Se eu tenho uma palavra para hoje, usar uma só, seria transformação. A tua voz aqui, Tânia. Muito, Pra muito, muito gente. obrigada, assim. Toda hora eu fico aqui me arrepiando, porque é uma pauta que nos atravessa, eu e Tícia aqui, e eu acredito que também atravesse muito das pessoas que estão nos ouvindo. Então, é muita gratidão mesmo pelo seu tempo, pela sua entrega. E só para a gente fechar aqui, você já falou bastante sobre a questão das organizações, mas quando a gente fala do papel das lideranças brancas, a gente já discutiu aqui, né, Tícia, em alguns episódios, sobre o papel da liderança, que a liderança ela precisa também, né, de um letramento, ela precisa de treinamentos constantes. Então, dentro da nossa pauta aqui hoje, qual seria o papel dessas lideranças brancas na transformação das empresas quando falamos em diversidade racial? Ai, Dalva, nossa, é sempre bom estar com você. Obrigada. Eu que te agradeço pelas suas palavras, pelo seu carinho de sempre, que eu sei que é real e genuíno. Eu creio que o papel da liderança, a liderança é sempre o farol, né? A equipe ela vai muito do tom que a liderança dá para aquela equipe. Então, a liderança ela tem esse papel muito de ser esse norteador da jornada de diversidade e de ser o provocador das conversas difíceis, independente de que se ela faz parte ou não de algum grupo. Mas não dá para um líder ser omisso. Não dá para um líder observar uma situação de racismo, por exemplo, ou de capacitismo, ou de LGBTQIA+, fobia, enfim, e não se posicionar. Então, acho que o primeiro papel da liderança é se posicionar sempre e tomar as decisões difíceis que às vezes é preciso tomar. Se você já sabe que a pessoa ela já teve um letramento, já teve acesso a cursos, já teve inclusive toques de outras pessoas, mas ela continua tendo uma postura
que é diferente daquilo que a gente quer em termos de diversidade, chega um momento que tem que ter coragem também de tomar a decisão de um desligamento, por exemplo, independentemente da performance, porque isso compromete toda uma cultura organizacional. Então, primeiros pontos que eu acho, essa coragem de tomar decisões às vezes difíceis, ser esse farol e liderar pelo exemplo, e olhar sempre com intencionalidade. É olhar a cor dos seus diretos. Quem que são as pessoas que reportam diretamente a mim? Que cor que essas pessoas têm? Que orientação sexual que essas pessoas têm? Elas têm ou não deficiência? Qual que é a idade dessas pessoas? Enfim, olhar para todos os marcadores identitários para entender quem são as pessoas que hoje colaboram com as suas decisões, participam daquelas reuniões estratégicas junto com você, quem são as pessoas que você convida para um treinamento fora do país, uma feira, um congresso importante, mesmo aqui dentro do Brasil, quem que eu estou trabalhando para ser a minha sucessão imediata, que cor que essa pessoa tem, que idade essa pessoa tem, que orientação sexual que essa pessoa tem, como que está a composição da minha equipe? Eu preciso de, na próxima vaga que eu tiver, trazer uma pessoa desse grupo para tornar a minha equipe cada vez mais heterogênea? São algumas das coisas que as lideranças podem fazer para que a gente possa, sim, ampliar essa jornada de diversidade. E, claro, ser agente do conhecimento, porque a gente vê muita gente delegando, terceirizando o conhecimento. Eu não entendo, eu estou no processo de aprendizagem, por isso. Mas estar aprendendo não é salvo-conduto para que ninguém não tome postura e atitude. Então, as pessoas precisam ser agentes do conhecimento, ao invés de ficar delegando. Por exemplo, ao invés de ficar toda hora mandando mensagem para pessoas de diversidade da sua empresa para entender, o correto é falar preto ou negro, aquelas perguntas assim simples que não demandam tanto conhecimento, você está um Google de distância de fazer isso sem precisar sobrecarregar, porque até que ponto a gente não está também sobrecarregando pessoas que já são historicamente sobrecarregadas. Então, ser esse agente desse conhecimento também é uma postura importante das lideranças. E por último, eu acho que a liderança, ela precisa influenciar também os seus pares. A liderança, ela pode, mais até do que quem faz parte daqueles grupos subrepresentados, influenciar para que outras equipes também entendam, outros gestores também entendam que super vale a pena essa jornada. E olhar para quem que eu estou dando visibilidade. Quem que eu estou levando para falar naquele evento importante que vai estar ali apresentando para o board. Nem sempre só a liderança precisa estar nesse lugar de protagonismo. Eu posso ceder esse protagonismo para pessoas que são invisibilizadas historicamente, não são enxergadas historicamente. Eu queria só compartilhar um caso pessoal, não sei se dá tempo aqui, que eu acho que é isso. Tá, com certeza. Vou tentar ser bem breve aqui, mas foi algo que fez uma virada de chave na minha carreira. Eu trabalhava numa empresa que eu era a mais velha da equipe, inclusive mais velha do que o meu diretor, e era uma equipe muito jovem, muito criativa, era na área de comunicação e na área de marketing dessa organização. E eu era ali uma analistazinha pequena, analista júnior, pequenininha, foi um recomeço da minha carreira, aos 45 anos, depois de 3 anos de desemprego. Então, eu topei uma cadeira que era bem menor do que aquilo que eu tinha para entregar, para voltar para o mercado. E aí, eu não participava de nada, assim, eu não participava de nenhuma reunião estratégica, eu só pegava a demanda, fazia e entregava. Era assim. Não conhecia quase ninguém da empresa e tal, além da minha área. Até que um dia teve uma premiação e o meu time resolveu me reconhecer como a pessoa que mais contribuía e trazia contribuições relevantes para os brainstorms, para as reuniões e tal. Só que aquele dia me colocaram num palco para receber esse prêmio. Eu nem imaginava, não tinha me preparado, porque assim, nem sonhava que eu receberia esse reconhecimento. Só que nesse dia me colocaram, quando chamaram meu nome, pediram para falar ali 2 minutinhos. E na primeira cadeira daquele auditório, das primeiras cadeiras, estava todo o board da organização. Vice-presidentes, o presidente do conselho, enfim, todo o board estava ali. E eu não sei de onde veio tanta iluminação naquele dia, que eu fiz um discurso que eu não me lembro direito as palavras, porque ninguém fez o favor de gravar. Que ódio que eu tenho disso, que eu queria muito ter isso em vídeo. Mas, enfim, eu sei que eu fiz um discurso ali um discurso muito rápido, de 2, 3 minutos, e quando eu vi, estava toda aquela primeira fileira aplaudindo e gritando, maravilhosa, não sei o quê. E no outro dia, depois desse evento,
apareceram pessoas na minha sala assim, gente, onde você estava? Onde que você escondia? Quem é você? Não, não, não. Eu saí desse lugar, eu de uma pessoa invisível, invisibilizada, eu me tornei visível. E isso foi decisivo para tudo que aconteceu depois na minha carreira. Então, quando eu falo de ceder protagonismo, eu estou dizendo muito disso. E aí, só para deixar aqui com uma inspiração para a turma, depois desse dia, eu cunhei uma frase que para mim, é uma das frases da minha vida, que eu falo o seguinte: se me der um palco, eu vou fazer um show. E, gente, aqui avisando para todas as pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados aqui, não se furtem aos palcos, não se furtem às possibilidades de estar contando da sua potência, de estar entregando aquilo que você tem de melhor, porque é isso que vai fazer viradas para a gente. A gente já chega da gente ser invisibilizado há mais de 400 anos. Então, que a gente possa, mesmo com medo, mesmo desconfortável, ir para os palcos e dar shows, porque é isso que a gente sabe fazer. Bravo! Bravo! Me deixou arrepiada aqui hoje. Eu também preciso trazer aqui um breve depoimento e eu quero direcioná-lo para pessoas negras. Faz poucos anos em que eu me dei conta de que eu já sofri racismo. Porque até então eu fazia aquele discurso de mas eu nunca passei por isso. Então eu tornava o meu caso pessoal, que eu acreditava, né, que eu nunca havia, enfim, passado. Então eu tornava aquele meu caso pessoal como regra. Não, não é isso tudo que você está dizendo. Eu nunca passei. E quem foi abrindo a minha mente sem saber de que, olha, vem cá estudar isso aqui comigo, essa pessoa foi Tânia Chaves. Quando eu comecei a segui-la, Ai, que emoção, deu vontade de chorar. Quando eu falei, gente, essa mulher aqui, essas coisas que ela está falando, faz sentido. A Tice vai lembrar do dia em que caiu uma tijolada na minha cabeça, que eu tive um flash do passado, de um acidente de trânsito que eu sofri, eu fui parar no hospital público, o tratamento que eu recebi lá, foi em 2012 esse acidente, mas caiu uma pedrada que eu não consegui fazer mais nada naquele dia. A Ti se lembra disso, que eu compartilhei com ela. Falei, eu estou paralisada. Por quê? Porque eu me dei conta de que eu tinha sofrido racismo ali, naquele hospital. E eu falei, gente, o que eu faço? O que eu faço? Eu não consigo me mexer, mal conseguia me mexer, parei de trabalhar, enfim, fiz mais nada naquele dia, porque eu tirei o dia para processar aquela informação. Mas eu violência, né, Dalva? Exato! E eu só cheguei nesse ponto, pessoas negras que também se consideram ali uma exceção comigo, aí eu nunca sofria. Então, para essas pessoas que eu estou falando, sigam a Tânia Chaves, consumam o conteúdo dela, porque foi o conteúdo da Tânia que me trouxe à luz sobre essa. Que ela é pura luz, né? Como eu disse no começo do episódio, nossa, abriu a câmera, uma iluminação aqui incrível. Tício, o seu recado. É o quê? É o quê? O meu recado? O seu recadinho final. Não dou conta mais. Ai, amiga, assim, eu acho que o que a Tânia fez hoje aqui, sabe, foi compartilhar toda essa luz que você tem, Tânia, mas principalmente educar as pessoas. Todas as vezes que eu falo com você, que eu te escuto, eu aprendo alguma coisa nova, e hoje você me ensinou algo que eu não sabia sobre branquitude, e
que eu me sinto muito confortável e à vontade de levar isso até para a sala de aula, para as minhas conversas com a minha família, com os meus amigos. Então, muito obrigada por todo o teu ensinamento, por toda a tua entrega, por toda a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu fiquei arrepiada em vários momentos e emocionada em tantos outros, mas é essa generosidade mesmo sua de poder doar o seu tempo de estar aqui ensinando para a gente, para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada. Amei demais estar aqui com você. Quero te ver de novo, o mais rápido possível, te dar um abração, te agradecer. Ai, gente, como é que termina? Eu tô aqui emocionada, com o coração quentinho para encerrar isso aqui e dizer para você, Dalva, assim, minha mãe é uma pessoa negra retinta que fala que nunca viveu racismo. E isso também é uma coisa, porque o racismo ele é um crime perfeito, né? Ele é muito sutil e ele é muito bem elaborado, e a gente às vezes não sabe dar nome. E é importante, e a gente só combate aquilo que a gente nomeia, né? A gente só passa a enxergar aquilo que a gente entende e que a gente sabe que tem nome. Então, que bom, sim, que eu minimamente contribuí aí para esse seu letramento. E estamos sempre juntas. Você, Tice, moram no meu coração, tenho uma admiração e respeito profundo por vocês. Muito obrigada. Ai, Tânia, eu que Obrigada, agradeço. Obrigada, Tice, por mais um amiga. episódio, parceria, nossa amizade. Chegamos ao fim de mais um episódio de 46 minutos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Avalie o nosso podcast clicando nas estrelinhas. Isso é muito importante para nós. Um abraço. Beijinho, gente. Tchau, tchau.